Uma pessoa boníssima, meu filho, filho bom, companheiro, ótimo pai, avô, mas bebe todas as noites. Como fica o espírito dele nessas condições? Olha, ele poderia estar numa situação bem melhor se ele não fizesse isso, não é? Porque, de repente, em função dessa história, ele vai perder oportunidades muito boas. Se ele fosse, com todas essas virtudes que ele tem, alguém que também não se envolvesse com a bebida, ele poderia fazer coisas melhores. Mas isso não determina que, pelo fato de ele beber, obrigatoriamente ele está condenado a uma condição de desgraça no mundo espiritual. E eu vou aproveitar aqui e contar uma história, porque eu conversei com esse nosso companheiro, ele é presidente de um centro espírita, o nome dele é Divino, e nós fizemos uma live no final de semana, ele me contou a história dele. Eu disse, eu posso contar essa sua história? Ele disse, pode, eu estou contando para você contar essa história para frente. Então eu vou contar a história do Divino. O Divino não é a Divina, é o Divino, tá? O Divino, ele veio de família espírita e casou com uma moça espírita. Mas apesar de ter pais espíritas e casar com uma mulher espírita, ele não se interessava pelo espiritismo. A esposa ia para o centro espírita, trabalhadora da casa, mas ele não. Ele não era uma má pessoa, ele me disse. Eu não era uma pessoa má, eu era gente boa. Mas eu gostava muito de ficar no bar, jogava bilhar, carteado. E assim eu fui levando a minha vida, meus 30, 40, 50 anos desse jeito. Eu levava a esposa para o centro e ficava no bar esperando. Aí ela saía e a gente ia embora para casa. Mas quando foi um dia, eu decidi entrar para assistir a palestra. Aí eu fiquei sentado lá no fundo, era dia de reunião mediúnica. Fiquei sentado lá atrás, esperando a reunião acabar. Quando a reunião acabou, que minha esposa saiu, que ela me viu no fundo do salão, ela pegou um susto. O que você está fazendo aqui? Não, eu não posso vir, não sou espírito, meus pais não eram espíritos, você não é espírito, eu não posso vir. Sim, mas você nunca entrou? Sim, mas eu decidi vir. Aí ele disse que foi. E disse, eu me senti até bem lá dentro, sabia? Aí na semana seguinte eu voltei. E eu fiquei sentado lá, depois eu fui sentando de novo, eu fui me envolvendo. E sem que eu percebesse, eu abandonei toda a vida que eu tinha lá fora. Sem grandes dores, sem grandes dificuldades, sem ter aquelas conflitos. Não. Eu simplesmente fui deixando, fui deixando. Tem 7 anos que eu deixei isso. Hoje eu sou o presidente da Casa Espírita. Eu coordeno o trabalho mediúnico, coordeno o trabalho de estudo. Tenho uma dedicação muito forte lá dentro da casa e sou uma pessoa que é tida como uma referência pelo fato de ter tido uma vida tão estranha há tão pouco tempo e ter feito uma mudança tão significativa na minha vida. Então, o fato de você ter alguém, voltando para o nosso caso, que tem essa conduta de beber, é um indicativo de que ele pode deixar, uma vez que ele não é uma pessoa assim tão difícil, ele pode deixar essa vida. E a gente não deve desistir das pessoas. Nós devemos continuar acreditando que as pessoas são capazes de mudar, porque assim Deus é. Ele acha, sabe que nós mudaremos e, portanto, continua investindo em nós. E se Deus investe, quem somos nós para desistir? Então a gente continua fazendo a nossa parte, sem impor, sem reclamar, sem brigar, mas oferecendo as condições para que a porta continue aberta, a fim de que essa pessoa possa modificar. E a gente vai tentando trabalhar sem brigar, porque não será através de briga, insistências, que a gente vai conseguir uma mudança dele. Como diz Francisco de Assis, talvez você seja o único evangelho que o seu irmão vai ler. Então, esforce-se para ser uma página viva, porque vai ser em você que ele vai ler o evangelho. Então, eu sugiro que todos os que estão envolvidos nessa trama e que são espíritas, que se esforcem nesse trabalho de convivência com ele, para que ele leia boas páginas e assim se convença da necessidade de se transformar para uma coisa melhor, porque seus familiares lhes oferecem uma condição de serenidade para a mudança e não aquela cobrança pesada, dura, cheia de amargor, que muitas vezes, ao invés de aproximar, pode afastar a pessoa mais daquilo que a gente tanto quer que ela faça.